Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe, amém? Hoje nós seguimos o nosso propósito de oração para que Deus faça uma restauração completa na nossa vida. Estamos no 36º dia e hoje o tema de oração é a cura do cego com lama, a cura que Jesus curou o cego com lama, o que isso significa, como o diabo, na verdade, ele cega o entendimento neste mundo, e também a consagração da água para que você possa usar ela como forma de cura interna, de fortalecimento também, tá bem? E para trazer bastante, para lhe fortalecer. Você pode usar para tomar ou também para aplicar sobre alguma parte do seu corpo que esteja com mais problema, com mais dor ou com dificuldade. Se tiver dificuldade para respirar, põe no peito, nas costas, tá? Se tiver com visão embaçada, põe no olho. Mas a gente vê se depois eu dou as orientações na hora que a gente consagrar, tá certo? João capítulo 9. Nós vamos ler sobre a cura de um cego de nascença, ok? Ou a cura que Jesus deu, onde Jesus aplicou o lodo no cego para curá-lo. Nós vamos ler essa passagem, entendendo um pouquinho melhor, porque como eu já disse, oração é diálogo. Deus fala conosco, nós falamos com Ele. Não é monólogo. Não é só Deus que fala com a gente, nem só a gente fala com Deus, é diálogo. Amém? Então nós vamos falar com Deus e Deus está falando conosco através da sua palavra, e nós também da mesma forma nos dirigiremos a Ele em oração, clamando conforme que Ele nos ensina, Porque nós não podemos apenas pedir de forma esparsa, nós devemos pedir com sabedoria. Para pedir com sabedoria, a gente precisa entender a palavra do Senhor. Amém? Vamos lendo aqui. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 2. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Se lembra quando nós estávamos falando sobre a interpretação, nós falávamos sobre cura e sobre o porquê as pessoas ficam doentes? Aqui a gente vê uma das passagens que eu citei, também eu acabei não lendo ela, mas eu citei essa passagem, esse texto, onde que entre os fariseus havia uma corrente de que se uma pessoa está doente, é porque ela pecou pessoalmente. Ela fez alguma coisa de errado e ficou doente. Mas a explicação deles não fecha, Essa teoria é errada, desde a época de Jesus Cristo, mas alguns parece que ainda cultivam essa teoria, tá? Essa teoria está errada desde a época de Jesus Cristo. Na realidade sempre teve, Mas desde a época de Jesus Cristo a gente pode entender que ela está errada de forma bastante clara e fácil, tá bem? E aí, como eles diziam que a pessoa pecou, por isso ficou doente, alguém pegou um câncer, os fariseus diriam, tu cometeu pecado e aí tu tá doente. Tu pegou coronavírus, tu cometeu pecado, por isso tu pegou coronavírus. É o que os fariseus diriam, tá bem? Mas nós vemos que sim, pode haver, tá? Existe pecado que vem, existe doença que se instala no nosso corpo por causa de uma brecha de pecado, tá? Como naquela passagem que nós lemos inicialmente aconteceu, ok? Mas também existe como esse cego de nascença, doença que é física mesmo, tá? Nós antes tínhamos acesso à árvore da vida, e por isso que nós não morríamos, não ficávamos doentes, e até mesmo não envelhecíamos. Por quê? Porque nós tínhamos acesso à árvore da vida. Na Nova Jerusalém, todas as pessoas vão ficar com aparência, vão ser milenares, mas vão ter aparência de 20 alguma coisa, ok? Idade alcançada a maturidade, sem sem o envelhecimento. Por quê? Por que isso vai acontecer? Porque voltaremos a ter acesso à árvore da vida. Amém? Voltaremos a ter acesso à árvore da vida. Então, o nosso corpo não vai mais enfraquecer, o nosso corpo não vai mais desfalecer com o tempo. Nosso corpo não vai mais degradar com o tempo. A palavra do Senhor diz assim, não permitirás que o teu santo veja corrupção.
né? A palavra do Senhor diz, não permitirás que o teu sangue... Que corrupção era aquela, né? Era o apodrecimento do corpo quando a pessoa morre, né? Porque a pessoa vai... cresce, alcança a maturidade e depois o corpo aos poucos começa a se corromper até que um dia a pessoa morre e o corpo apodrece, né? Então, diz a palavra do Senhor, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aquela passagem estava se referindo a Jesus Cristo, porque ele recebeu um novo corpo de glória, tá? Então, o corpo dele até morreu aqui na terra, mas ele recebeu um novo corpo de glória. Amém? Foi ressurreto, um corpo ressurreto. E é com este corpo que nós poderemos ter de volta acesso à árvore da vida. Tá? Porque como nós pecamos, se Deus simplesmente desse a árvore da vida para nós agora, ia dar um choque tão grande que nós não sobreviveríamos. O nosso corpo de hoje, que veio de Adão e Eva, que veio com todo essa herança do pecado junto, se nós tocarmos a árvore da vida de novo agora, o choque seria tão grande que com certeza não suportaríamos. Está bem? Por isso Deus, na sua graça, misericórdia e amor, nos dará um novo corpo de glória. O pecado que hoje existe vai ficar condenado no nosso corpo agora. Receberemos um novo corpo de glória com a mesma aparência deste. Está bem? Com a mesma aparência deste, mas será um corpo diferente, será um corpo de glória. Tá ok? E com este corpo, sim, poderemos tomar da árvore da vida. Amém? Com este corpo, sim, poderemos tomar com a árvore da vida. E a partir do momento que nós voltarmos a ter acesso da árvore da vida, não envelheceremos, não morreremos, não ficaremos doentes nem enfermos. Por quê? Porque a corrupção do nosso corpo estará impedida graças à árvore da vida. E este pobre cego de nascença, ele nem foi o corpo dele não foi se corrompendo aos poucos, ele já nasceu corrompido com a cegueira, né? Que não é uma corrupção moral, não é uma corrupção de pecado, mas é um mal mesmo que estava com ele, tá bem? Era um mal mesmo, um mal físico, a corrupção física, o corpo mesmo, estando doente, pelo próprio afastamento de Deus, pelo próprio afastamento da árvore da vida, aquele corpo ficou enfermo, ficou doente. Quer dizer, não era um pecado pessoal dele, era o fato de não termos mais acesso à árvore da vida, que um dia teremos restaurado este acesso em novo corpo de glória, amém? Diferente deste daqui, mas com a mesma aparência, tá? Corpo ressurreto, como Jesus recebeu na ressurreição. Teremos este novo corpo de glória, então, e poderemos tomar da árvore da vida. Mas, neste meio tempo, enquanto não podemos tomar dessa árvore da vida, o nosso corpo natural se corrompe, né? Cristãos e não cristãos crescem, nascem, envelhecem e morrem, né? Então, qual é a diferença do salvo para o não salvo? Quando o mundo diz que a pessoa morreu, na verdade ela está dormindo, esperando que Jesus volte e dê a ela um novo corpo de glória. Hoje, quando o mundo diz, a pessoa morreu, se morreu em incredulidade, morreu mesmo. Mas se morreu com fé em Deus, fé sincera no Evangelho de Cristo, essa pessoa está dormindo. Essa pessoa está dormindo. E quando Jesus voltar, ela será acordada, receberá um novo corpo de glória e poderá desfrutar da árvore da vida, não vai mais ter enfermidade, nem choro, nem dor. Amém? Então, o que aconteceu com esse cego aqui era o fato do corpo dele pode vir, né? Jesus disse, vai e não peques mais para aquele enfermo, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, o pecado abriu brecha para aquele enfermo, que nós lemos em outra passagem, outro dia, para que a enfermidade entrasse. Mas também pode acontecer como aconteceu com esse cego de nascença. Tá bem? O corpo dele se corrompeu mesmo, o corpo dele estava enfermo, o corpo dele estava enfraquecido por si só, por ser uma coisa natural, ser uma coisa normal, ser uma doença física mesmo, tá? Pode acontecer.
Mas aí os discípulos, contaminados por aquela ideia dos fariseus, que estava errada naquela época, disseram para Jesus: quem pecou se ele nasceu assim? É castigo do que a mãe dele fez? É castigo do que o pai dele fez? Quem pecou? Né? Era uma ideia errada. Aí o que Jesus respondeu? Jesus sempre, né? Eles perguntavam uma coisa e Jesus respondia aquilo e mais um monte de coisa, porque ele é cheio de sabedoria. Diz assim, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, né? Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Porque um dos sinais, por que Deus usa sinais de cura e de libertação para nos chamar a ele? Por quê? Porque ele está dizendo, olha, o meu plano é uma forma muito delicada de dizer que o plano final de Deus é nos trazer a restauração completa. Por que hoje uma pessoa chega cega na igreja e sai vendo? Por que hoje uma pessoa chega na igreja leprosa e sai curada? Por que uma pessoa chega numa cadeira de rodas e sai andando? Porque é uma forma muito delicada de Deus dizer, eu tenho um plano de restauração completa para vocês, né? No meu plano, no plano de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, o meu plano é trazer a restauração, é como se Deus estivesse dizendo, o meu plano é trazer a restauração completa para vocês. Essa corrupção que vocês sentem agora do corpo de vocês, muitas vezes ficando doente, ficando enfermo, passando por processo de envelhecimento, tudo isso que vocês sentem, eu tenho um plano de terminar com isso. Eu tenho um plano de terminar com isso. Por isso que ele cura, por isso que ele liberta, por isso que ele traz restauração. Porque já é uma forma de anunciar, o plano maior de Deus. Uma forma de anunciar a vontade maior de Deus. Amém? Por isso que ele usa dons de curas e de milagres para evangelização. Porque é uma forma de anunciar, que ele quer nos restaurar dessa corrupção física que nós sentimos depois que o primeiro homem e a primeira mulher caíram no Éden, tá? Então é uma forma de Deus de anunciar a nós o seu plano eterno, uma forma de Deus anunciar a nós o seu plano magnífico, que é trazer a restauração completa. Amém? Não apenas nos curar de uma cegueira, não apenas fazer com que quem perdeu o dom da fala volte a falar, e quem perdeu a capacidade de andar volte a andar. Deus está nos dizendo, o meu plano de restauração para vocês é ainda mais completo do que isso. Eu quero restaurar a alma e dar um novo corpo de glória para reinar comigo na Nova Jerusalém e viver eternamente. Esse é o plano final de Deus, mas como ele nos anuncia isso, como é que ele nos dá a entender isso? As pessoas começam a sentir a corrupção do corpo, doença, enfermidade, que já atinge crianças, não atinge só pessoas com idade, né? Que já avançaram na vida, que já têm maturidade, né? Não atinge somente essas pessoas, já atinge crianças, tá? Já atinge crianças com bastante força. Então, por que Deus está nos dizendo? Por que Deus está é como se ele nos falasse, olha, eu tenho a solução final para vocês. Eu tenho a solução que vai curar vocês de forma completa dessa fraqueza, dessa corrupção no corpo que vocês sentem, dessa fragilidade física que o ser humano tem, né? Porque nós percebemos que é um milagre e é uma misericórdia de Deus muitas vezes estarmos vivos. Porque quantas doenças existem, quantas formas de falecer existem, mas nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Amém? Então, aqui Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Quer dizer, ele não pecou, ele está realmente doente fisicamente, tá bem? O corpo dele sofreu de uma doença física, mas Deus vai usar essa corrupção física, essa degradação física, este mal que está sobre o corpo dele, para anunciar o seu evangelho, que é trazer uma restauração completa, trazer cura para a alma, amém? E um dia, quando Jesus voltar, nós sermos chamados a ele novamente e recebermos um corpo ressurreto, assim como foi o corpo de Jesus, um corpo ressurreto. Amém? Um corpo de glória, que não tem limitação de espaço, nem de morte, nem de tempo,
Porque Jesus podia estar num lugar e daqui a pouco estar em outro. E ele estava fisicamente. Tá? Ele estava fisicamente. Estava num lugar e em segundos ele estava num lugar muito mais longe. E ele estava fisicamente. Não era espiritualmente, era fisicamente. Tá? Da mesma forma, ele não tinha limitações de parede, tá? Ele conseguia entrar e sair de um lugar sem porta. O corpo dele era ressurreto, tá bom? O corpo dele era ressurreto. Ele tinha um novo corpo de glória, muito que se assemelha, talvez até melhorado, ao que Deus tinha para nós que fosse no Éden, né? Mas com a queda veio a corrupção física. Que não é necessariamente a corrupção que eu falo aqui, é realmente o corromper do sentido de desgastar, de enfraquecer, tá? Não é o corromper moral. Não, é o corromper de desgastar, de enfraquecer, de realmente começar a ceder, sabe? Realmente começar a aparecer problemas por isso. Então, Deus tem um plano, tá? Deus tem um plano para nós de trazer isto tudo novamente para nós, amém? De nos dar acesso novamente à árvore da vida e curar completamente o nosso corpo para a glória do seu nome. Receberemos, na verdade, um corpo de glória. E como é que ele nos anuncia isso? De forma muito delicada e muito tranquila para o nosso entendimento, ele usa os dons de cura e de milagre para anunciar isso. Amém? Para anunciar isso. Às vezes, se for pegar todo mundo, um recém-chegado no evangelho, ou né, uma pessoa leiga, e fazer toda essa explicação, talvez ela fique um pouco confusa, mas Deus é tão misericordioso, tão lindo, tão perfeito, que ele usa os dons de cura, a pessoa vai lá, sente aquele mal, sente o corpo dela se corrompendo, sente o corpo dela enfraquecendo, ela vai numa igreja e é curada, é como se ela sentisse, bom, mas esse Deus, ele pode me curar dessa corrupção física que eu sinto. Como se Deus estivesse dizendo isso para essa pessoa. E realmente ele está. Porque o plano dele não é curar de uma cegueira, não é levantar de uma cadeira de rodas, tá? Não é curar do coronavírus, o plano dele é muito maior, mais profundo do que isso. Mas ele nos demonstra este plano trazendo as curas e as libertações. Amém? Diz assim, ó, versículo 4, que reforça esse entendimento que eu estou dando para vocês. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quer dizer, nós devemos a evangelização ocorre antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque após a segunda vinda de Jesus Cristo, ninguém mais pode se arrepender. Tá? A era da graça, às vezes algumas pessoas passam pela impressão que eu peco e peço perdão, eu peco e peço perdão, eu peco e peço perdão e tá tudo certo. Antes da arca fechar e o dilúvio vir, as pessoas podiam entrar e sair da arca mesmo. Só que quando a arca fechou, quem estava fora, quem estava dentro. E assim é a segunda vinda de Jesus Cristo. Assim é a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar na segunda vez, né, não vai terminar a era da graça, onde que nós conseguir o perdão de Deus. Vai começar o reinado de Cristo. Passaremos por uma luta final, tá, onde o diabo será condenado. E então reinaremos com Cristo eternamente, tá bom? Estaremos com Deus eternamente. E não ficaremos mais doentes nem enfermos. Né? Então, devemos entender esse plano de Deus e como a obra de Deus é essa, é curar as pessoas. O que Deus estava dizendo? Qual era a obra que ele estava se referindo? A obra da evangelização por dons de cura. Por quê? Porque isso anuncia o plano de Deus. É uma forma de anunciar para que todos entendam que ele quer nos curar dessa corrupção física, desse enfraquecimento físico. Por isso os dons de cura para a evangelização. Amém? Dito isto, ó, mais uma prova que a questão que aquele cego tinha era realmente física, tá? Diz aqui, ó. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou
aplicou aos olhos do cego. Do que nós fomos feitos? Qual foi a matéria-prima que Deus fez para nós? Como que Deus nos fez? Barro. Então Jesus veio e passou mais um pouco de matéria-prima nos olhos do cego para que ele voltasse a ver. Por quê? Porque é como se aquele barro tivesse rachadinho e ele fosse dar uma reparada nele. Né? A restauração era física mesmo. Só que, obviamente, né, na mão do Criador, barro não é só barro. Lama não é só lama. Né? Na mão do Criador, não. É vida. Então é como se ele desse uma restaurada naquele material que foi feito inicialmente de barro e precisasse de um reparo. E para fazer esse reparo, ele usou a matéria-prima inicial da criação. Veja que lindo, né? E aí, então, quando ele deu aquela restauração, mandou ele se lavar, né? E ele voltou vendo, porque ele foi restaurado, a doença dele era física mesmo. Né? Diz aqui, dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. É como se, comparando, era como se aquele vasinho tivesse uma rachadura. E Jesus passou um barro para reconstruir aquela parte da rachadura. Mas sobrou um pouco, que era só um frisinho que precisava ser reparado. E aí, para que aquilo fosse retirado, aquilo que estava a mais, Jesus então mandou que ele se lavasse. Ele saiu restaurado. Amém. Então Jesus pode nos curar da corrupção física que temos, né? Que nem todo pecado ele veio para... Todo pecado gera morte a médio e longo prazo, porque o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. 1000 anos depois, eles estavam de fato mortos, né? Eles nem sabiam que era morte, mas depois eles acabaram morrendo. Tá bom? Não foi na hora. Não comeu da árvore do pecado, do bem e do mal e morreu segundos depois. Assim é o pecado, ele sempre gera morte. Amém? Ele sempre gera morte. Então nós devemos buscar de Deus purificação, santificação e saber que tem doenças que não vêm por pecado. Tem aquelas que vêm mesmo por pecado. Mas tem doenças que não vêm por pecado. É uma questão, um enfraquecimento físico normal mesmo do ser humano que perdeu o contato com Deus, que perdeu o acesso à árvore da vida. Amém? Mas Deus pode nos dar restauração para a glória do seu nome. Amém? Vamos também falar um pouquinho, aqui nós falamos sobre cegueira física, aproveitando nós vamos falar um pouquinho sobre a cegueira espiritual, que também nós vamos orar para que Deus nos cure, tá bem? Diz aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? Né? Deus com letra minúscula. Deste século, quer dizer, passageiro. Porque Deus, o verdadeiro Deus é eterno, mas tem um Deus deste século, que é passageiro. Qual é? O próprio Satanás. Você vai dizer, ai irmã, como assim tá na Bíblia que é o Deus deste século? Meu querido, minha amada, meu querido, nós pecamos. Adão e Eva deu legalidade. Deus deu a terra para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram legalidade para Satanás. Então, infelizmente, hoje, através de Jesus Cristo, essa legalidade foi retirada sobre aqueles que têm fé. Tá? Foi retirada sobre aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amém? Mas realmente, o que esse Deus desse século, o que Satanás faz para não perder a legalidade sobre a vida dessas pessoas? Ele cega o entendimento, porque ele sabe que aquele que for crente em Jesus Cristo, ele não tem mais domínio sobre aquela pessoa. Aquele que for crente em Jesus Cristo, que crer em Jesus Cristo, o Deus deste século não pode mais cegar o entendimento, não pode mais ter legalidade sobre a vida daquela pessoa. E é por isso que Satanás, o Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos,
Para quê? O próprio versículo já diz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus, porque se a luz do evangelho de Deus resplandecer sobre a pessoa, Satanás perde completamente a legalidade. Tá? Ele não tem mais domínio sobre aquela pessoa. Aquela legalidade que foi dada pelo primeiro homem, pela primeira mulher no Éden, a partir do momento que a pessoa crê em Jesus Cristo, essa legalidade é retirada. Amém? Então, por isso que Satanás cega o entendimento, para que a pessoa não obtenha a luz do evangelho da glória de Deus e não seja restaurada. Amém? Então, vamos ao nosso momento de oração, tá bem? Se você tiver, como nós dissemos, né, nós falamos sobre cura física, tá bem? Nós falamos sobre cura física, então Deus vai nos curar e nos restaurar, amém? Então, de forma semelhante ao que Jesus Cristo fez, você pode separar na sua água um pouco de água, amém? Um pouco de água. Separe na sua água, pegue nas suas mãos, separe na sua casa um copo de água, pegue nas suas mãos e vamos orar a Deus, amém? Pela glória do seu nome. Senhor Deus, diante de Ti nós nos apresentamos, Pai. Sabemos que Tu és aquele que pode curar o nosso corpo das fraquezas e das doenças que vêm, Senhor. Tu és aquele que pode restaurar o nosso físico, Tu és aquele que pode restaurar completamente o nosso físico, de forma a nos restabelecer a vida eterna. O Teu plano de salvação é tão grande, mas tão grande, e tão maravilhoso, e tão digno, e tão abençoado, que Tu quer nos restaurar completamente. Tu quer nos restabelecer completamente. Teu plano de salvação é tão maravilhoso, que Tu quer nos dar, Senhor, no dia da ressurreição, um novo corpo de glória, que não é limitado por tempo nem espaço, com o qual nós poderemos acessar novamente a árvore da vida. E que nós teremos novamente a graça de Deus. Estaremos com Deus eternamente. Pecado e a morte estarão encerrados, julgados, estaremos novamente contigo, nosso Senhor. Então nós te apresentamos este copo de água, Senhor, e assim como tinha, Senhor, a identidade da criação naquele lodo feito com o cuspe de Jesus. Tá? Havia a identidade da criação, havia a restauração da criação. Nós te pedimos que de forma semelhante, Pai, Tu ponha sobre nós, ponha sobre esta água, Pai, a identidade da criação para restauração física. Nós te pedimos, Senhor, põe sobre esta água a identidade da criação, para que nós alcancemos a restauração física, para que porventura essa corrupção que esteja tocando o nosso corpo, com enfermidade, com enfraquecimento ou com outro mal, possa ser retirada e nós alcancemos a restauração, para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti e queremos clamar pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Esteja conosco, Senhor. Nos cura sim da enfermidade física, Pai, mas nos cura também de qualquer enfraquecimento e também da cegueira que este mundo, que Satanás quer pôr sobre as nossas mentes para manter autoridade sobre nós. O diabo quer nos cegar, quer nos manter enganados, Espírito Santo de Deus, para poder continuar nos dominando, para manter a legalidade que ele assumiu sobre o primeiro homem, sobre a primeira mulher. Satanás quer manter essa legalidade sobre nós, quer poder matar, roubar e destruir. Então, Senhor, nós também queremos diante de Ti, Senhor, dizer que cremos no Evangelho da Cruz de Cristo, para que qualquer legalidade que Satanás tenha sobre nós esteja desfeita. Pai, nós queremos dizer que cremos no Evangelho da Cruz de Cristo. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos dizer que cremos que um dia Tu voltará para nos buscar e nos restaurará de forma completa, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, hoje Tu nos deixa o Espírito Consolador para que Ele nos console.
Mas um dia, Senhor, reinaremos todos contigo, Pai, todos os teus filhos reunidos. Um dia, Pai, estaremos todos contigo. Queremos pedir que nesta água, Senhor, Tu põe a identidade da criação para restaurar, Senhor, porventura, algum enfraquecimento físico que possa haver para a glória do Teu nome. Porque o Teu plano é muito maior do que restaurar um enfraquecimento físico. Teu plano é nos restaurar completamente contigo. Nos restaurar completamente contigo. Então nós pedimos, Senhor, que nesta água também Tu possa abençoar, que ela traga entendimento, Pai. Que ela traga entendimento para que o diabo não segue o nosso entendimento. Abra os olhos do nosso coração e que Satanás não segue o nosso entendimento para a glória do Teu nome. Dá-nos clareza mental, clareza de espírito, clareza de consciência, para que Satanás não nos engane, para que Satanás não nos ludibrie. Candra Suriandra Lamanás, Espírito Santo de Deus, derrama-te sobre nós, abençoa esta água, abençoa nossa vida. Nos aproxima novamente de Ti, Senhor. Nos restaura completamente. E abre os olhos do nosso coração para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então você pode tomar essa água, você pode dar que em nome do Senhor, né, essa água carregue a cura da identidade do Evangelho, amém? Que você com a água nas mãos apresente ela a Deus, né, para que ela tenha a cura junto com ela, para que ela carregue a cura junto com ela, para que ela carregue a restauração, assim como aquela lama carregou a restauração, que esta água também venha carregar a restauração para você, tá bem? Então você pode tomar, pode dar para algum familiar. Se tiver, como eu falei no início, tiver com dificuldade de respirar, você pode passar ela sobre o peito, sobre as costas, tá bem? Se você pode tomar ela, mas faça com fé. Tá? Essa água não é um objeto místico, não é. Ela é fé, e fé em Jesus Cristo, tá bem? Essa água não é objeto místico, tá? Ela é fé, e fé em Jesus Cristo não é qualquer fé. Então quando tomar ela, quando usar ela sobre alguma dor que você sinta, tá? Faça com fé em Jesus Cristo, temor a Deus e coração diante de Deus. Não basta tomar a água pensando que ela é um objeto místico. Ela não é um objeto místico. É um objeto de fé, e fé em Jesus Cristo. Não é qualquer fé. Fé em Jesus Cristo. Amém? Então tome de coração com fé em Jesus Cristo. Tá? Com fé em Jesus Cristo. Quando você for usar esta água, faça com fé em Jesus Cristo. Tá bem? Faça com fé em Jesus Cristo. E com o coração constrangido diante de Deus e arrependido, amém? Um coração de quem realmente sente que errou, mas quer buscar de Deus a restauração, amém? Então faça com fé e use essa água para a glória de Deus também, amém? Que Deus lhe abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. Deus quer nos curar da corrupção física que hoje temos e que hoje sentimos, tá bem? E também Ele quer curar os olhos do nosso coração, para que o diabo não segue o nosso entendimento e nos tenha como presa. Amém? Deus lhe abençoe.